Como o Flamengo tem tanto dinheiro? Com certeza, se você acompanha o futebol de perto, já ouviu esse questionamento em mesas redondas, redes sociais ou até mesmo de algum amigo no dia a dia. Atualmente, o Flamengo é um dos grandes exemplos de gestão financeira no futebol brasileiro. Desde 2019, o clube assumiu o posto de protagonista em disputa de títulos, está sempre chegando nas fases finais dos torneios e, em muitos momentos, acaba se sagrando como campeão. Hoje, o Flamengo tem condições de contratar jogadores por cifras milionárias, pagar altos salários e de bancar todo esse investimento. O clube também, em alguns momentos, opta por contratar profissionais estrangeiros ou que tenham experiências nos grandes polos mundiais do futebol. Porém, essa nem sempre foi a realidade do clube. No começo dos anos 2010, a situação financeira do Flamengo era totalmente diferente. O clube atrasava salários e vários jogadores chegavam a ter que entrar na justiça para receber o que era devido. A realidade agora é outra. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América. Os salários já não atrasam mais e o clube é reconhecido como exemplo de administração. Então, o que nos resta saber é como o Flamengo saiu de devedor à potência econômica, é o maior clube fora da Europa e de onde vem o dinheiro do Flamengo. É isso que eu vou te contar a seguir. No começo dos anos 80, o Flamengo viveu seu grande momento no futebol. O clube conquistou títulos importantes, foi tricampeão brasileiro em 80, 82 e 83, conquistou a sua primeira Libertadores em 81 e nesse mesmo ano chegou ao seu primeiro título do Mundial de Clubes, vencendo o Liverpool por 3-0. O grande nome daquela geração, sem dúvidas, foi Zico, mas o time também contava com grandes jogadores como Júnior, Leandro, Andrade e Adílio. Nos anos seguintes, o Flamengo se manteve competitivo e conquistou mais alguns títulos relevantes. Em 1995, o clube montou um ataque dos sonhos de fazer inveja a qualquer adversário. Com o trio Sávio, Romário e Edmundo, o Flamengo esperava se tornar imbatível, mas na prática não foi isso que aconteceu. Romário havia sido campeão do mundo com a seleção brasileira em 94. Nesse mesmo ano, ele foi eleito o melhor do mundo e na época ele jogava pelo Barcelona. A contratação de Romário, sem dúvidas, causou um impacto. Para tirar o jogador do clube espanhol, o Flamengo teve que pagar 4,5 milhões de dólares, mais tributos, o que causou outro impacto, só que negativo, nas contas do clube. Edmundo, em entrevista recente, chegou a falar que na época o clube era uma verdadeira bagunça e quem estava à frente da administração rubro-negra não era para estar. Alguns anos depois, essa bagunça continuava. O clube não conseguia manter o elenco forte por não conseguir pagar os salários em dia. E em 2009, após não conseguir renovar com seu principal patrocinador, a crise se instalou de vez. Em 2009, o então presidente Márcio Braga falou uma frase durante a coletiva de imprensa que ficaria marcada por muito tempo. Acabou o dinheiro. A frase do presidente serviu muito bem para ilustrar a difícil realidade financeira do clube, realidade que se estenderia por mais alguns anos. A falta de recursos, além de refletir em campo, refletia também na falta de estrutura do centro de treinamento. O chão era de terra batida, os portões lembravam uma fazenda e todas as mediações do CT não tinham nada ou pouquíssimos recursos para os atletas. Os jogadores ficavam mais de 2 meses sem receber salário e por diversas vezes o clube era cobrado na justiça a pagar o que devia. No começo de 2010, Patrícia Amorim, ex-nadadora campeã pelo clube, assumiu como presidente do Flamengo. Um dos momentos marcantes da gestão Patrícia Amorim foi a contratação de Ronaldinho Gaúcho. Com o novo camisa 10, a ideia era que o Flamengo brigasse por títulos, mas não foi isso que aconteceu. Alvo de críticas desde o início do mandato, Patrícia Amorim deixou claro no anúncio de Ronaldinho que a contratação do jogador era uma resposta aos críticos. A esperança que Ronaldinho brilhasse e ajudasse o Flamengo a conquistar títulos não se concretizou. Após várias decepções dentro de campo, a torcida pedia a saída do jogador. Fora de campo, o clima também era pesado. O jogador recebia apenas 50% do salário combinado e, em muitas vezes, atrasado. O agente do jogador, Assis, que também é irmão de Ronaldinho, entrou na justiça pedindo o cancelamento de contrato por conta dos salários atrasados. A administração Patrícia Amorim foi marcada por fracassos dentro e fora de campo. O time não alcançou grandes feitos, só conquistou um campeonato carioca em 2011 e não conseguiu ir longe nos demais torneios. Nos bastidores, troca frequentes de técnicos e diretores de futebol, atraso de salário sempre em pauta e as contratações decepcionaram os torcedores. No mercado, o clube estava totalmente descredibilizado e a dívida do Flamengo só aumentava.
Vendo que a situação do Flamengo estava insustentável, em meados de 2012, um grupo de executivos de sucesso decidiu concorrer às eleições para, quem sabe, arrumar a casa. O grupo era composto por Luiz Eduardo Batista, na época presidente da Sky, Rodolfo Landim, do ramo petrolífero, e Eduardo Bandeira de Mello, executivo de carreira no BNDES. O escolhido para presidente foi Bandeira de Mello, e uma das primeiras ações dele e do grupo à frente do clube foi contratar a multinacional Ernst Young para fazer uma auditoria nas contas do Flamengo. Apenas 100 dias do início da nova gestão, os números da auditoria foram revelados e o resultado foi muito pior do que se esperava. O resultado da análise contábil mostrava um rombo de 750 milhões de reais. Os números eram 300% a mais do que os antigos dirigentes esperavam. 400 milhões eram dívidas fiscais. A gestão anterior tinha deixado de recolher 86,7 milhões em impostos. Outros 184 milhões eram referentes a dívidas trabalhistas e pagamentos judiciais. Ainda havia 172 milhões destinado a pagar futuras condenações na Justiça do Trabalho. Sabendo de todo o endividamento do clube, o plano era conter a dívida, enxugar os gastos e maximizar as receitas. Esse processo seria doloroso, seria o remédio amargo necessário para o paciente se recuperar. Uma das primeiras ações de Bandeira de Mello para cortar gastos foi a rescisão de contrato com jogadores que tinham salários fora da realidade do clube. Wagner Love era o principal nome do time na época, e o Flamengo havia feito sua contratação junto ao CSKA. O clube havia parcelado a compra em 4 pagamentos. Ao todo, o jogador custaria cerca de 27 milhões de reais. Ao longo de 2012, apenas 10 milhões foram pagos ao CSKA. Com o clube atolado em dívidas e praticamente toda a receita de 2013 comprometida, a nova diretoria decidiu abrir mão do jogador. Ele ainda tinha mais de 3 anos de contrato, um salário em torno de 500 mil e cerca de 1 milhão de luvas a receber do Flamengo. Mesmo contra a vontade do atacante e da torcida, o Flamengo devolveu Wagner Love ao CSKA. A missão era ser eficiente como uma grande empresa privada, implementando uma gestão levando em conta a competência técnica, sem contratar parentes, o chamado nepotismo. Com isso, empresas se reaproximaram do Flamengo, os patrocínios voltaram e o clube começou a respirar. Houve também a adesão ao Profut, que é o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que foi fundamental no processo de alívio das contas do clube. Entre 2013 e 2014, a dívida foi reduzida para cerca de 660 milhões de reais. Em campo, o clube apostou em um elenco mais barato. O título da Copa do Brasil de 2013 ajudou a dar respaldo à diretoria para seguir no trabalho de reestruturação financeira. O balanço de 2013 mostrou uma receita de quase 260 milhões de reais, 61 milhões a mais do que 2012. O que contribuiu para o aumento da receita em 2013 foi a arrecadação com a torcida. O programa de sócios Nação Rubro-Negra foi lançado naquele ano. A arrecadação da torcida, que era de 25 milhões de reais em 2012, passou para 83 milhões na temporada seguinte. Pelo excelente trabalho fora de campo, Bandeira de Mello foi eleito para mais 3 anos à frente do clube. A promessa agora era fazer o futebol rubro-negro decolar. A grande contratação daquele ano foi o meia Diego, revelado no Santos e com uma longa passagem pela Europa. Em 2017, Everton Ribeiro chegou. Em 2018, Vitinho veio como uma grande esperança. Entre 2017 e 2018, o clube faturou 217 milhões com atletas. Vale lembrar que em 2017, o Flamengo acertou a venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Bandeira de Mello explicou que o objetivo sempre foi ter um time forte, mas o clube só faria tal esforço para reforçar bem o time a partir do momento que houvesse condição para isso. Não haveria loucuras financeiras. Antes de rechear o elenco com mais craques, o clube investiu na estrutura do centro de treinamento. Em 2018, o Flamengo inaugurou o módulo profissional do CT do Ninho do Urubu, investimento de 23 milhões, e teve inspiração em clubes europeus. A área total é de 5.000 metros quadrados em 2 pavimentos. São 42 suítes, sendo 36 individuais e 6 duplas. O espaço ainda conta com salas de preparação física e 14 banheiras de hidroterapia. Enquanto o faturamento foi aumentando com o passar dos anos, o endividamento também foi caindo. Ao fim de 2018, a dívida passou para 455 milhões de reais. Dentro de campo, o resultado começava a aparecer. O time chegou à final da Copa do Brasil em 2017 e no Campeonato Brasileiro de 2018 ficou com o 2º lugar. O desempenho tinha melhorado, mas ainda faltava um detalhe: ser campeão. Ao fim de 2018, novas eleições no clube e o eleito foi Rodolfo Landim. A promessa do novo presidente era tornar o time imbatível, conquistar títulos e dar alegrias à torcida.
A gestão de Bandeira de Melo fez algo raro na história do futebol brasileiro. Ele deixou a presidência com um orçamento de 100 milhões separados para investimento em jogadores. A nova administração, com dinheiro em caixa, foi ao mercado com agressividade. No começo de 2019, o Flamengo comprou a Arrascaeta por 15 milhões de euros. Gabigol veio da Inter por empréstimo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio também se juntaram ao elenco. No primeiro título em disputa no ano, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca. O time já tinha melhorado significativamente, mas o Flamengo queria mais qualidade em campo. Na janela de transferências do meio do ano, chegaram mais reforços. Gerson e o zagueiro espanhol Pablo Mari foram contratados. As laterais também subiram de nível. Felipe Luiz e Rafinha, com extensa passagem pela Europa, assumiram as posições. E para comandar todos esses craques, o escolhido foi o português Jorge Jesus. O Flamengo embalou, alegrou a torcida e encheu os olhos de quem viu aquele time jogar. Ao final da temporada de 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores, título que o time não conquistava há 38 anos. Faturou também o Campeonato Brasileiro daquele ano, com uma enorme vantagem para o segundo colocado e fazendo uma das melhores campanhas da história do Brasileirão. Os títulos se tornaram mais frequentes. Desde 2019, o clube chegou em 3 finais de Libertadores e foi campeão em 2 oportunidades. O elenco, que já era estrelado, ganhou mais reforços. Chegaram Pedro, Everton Cebolinha, o volante chileno Arturo Vidal e muitos outros. O sucesso esportivo andou em conjunto com o sucesso financeiro. No balanço financeiro de 2021, o Flamengo registrou uma receita de mais de 1 bilhão no período, um recorde para o time brasileiro. Impulsionado pelas premiações de títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, a receita aumentou para 1,2 bilhão, 200 milhões acima do esperado. O plano de reestruturação financeira iniciado em 2013 com certeza deu resultados, refletindo não apenas no cenário nacional, mas também mundial. Segundo o relatório da consultoria Brand Finance, o Flamengo é o único clube brasileiro a integrar a lista das 50 marcas mais valiosas do futebol mundial. O único clube fora da Europa a integrar a listagem, o Flamengo ocupa a 49ª posição no ranking, logo à frente da Fiorentina da Itália, que fecha a lista. O estudo da consultoria coloca o Flamengo com um valor de marca estimado em 96 milhões de euros, superando por pouco a equipe italiana, 95 milhões de euros. Em outro estudo, agora conduzido pela Deloitte, empresa líder em auditoria e assessoria financeira, colocou o Flamengo em uma lista com os clubes que mais faturaram em 2022. Entre os 20 principais clubes, 19 são do velho continente, ou seja, de fora do poderoso futebol europeu, apenas o Flamengo está no ranking. Nesse momento, em questão de arrecadação financeira e de valor de marca, podemos sim afirmar que o Flamengo é o maior clube fora da Europa. Mas, com certeza, você já deve ter se perguntado como o Flamengo consegue atingir esses números de receita, né? O último balanço publicado pelo clube, referente ao ano de 2021, mostrou que as principais fontes de receita foram com direitos de transmissão, venda de jogadores, marketing e comercial. O clube arrecadou 247 milhões na soma de patrocínios, publicidade e licenciamentos. O faturamento ainda é reforçado pela transferência de jogadores, com 222 milhões líquidos. A principal fonte de receita do clube nesse período foi com a venda de direitos de transmissão, que representou uma receita de 450 milhões de reais. O engajamento da torcida é outro pilar no faturamento do Flamengo. Ainda em 2021, o clube lançou seu Fan Token, batizado de Fan Token Mengo. Os Fan Tokens são moedas digitais que os torcedores podem trocar por uma série de produtos, participar mais ativamente na vida do clube, ter acesso a conteúdos exclusivos, além de muitas outras possibilidades. O Flamengo vendeu 1,5 milhão de Fan Tokens em apenas 2 horas de negociação na plataforma Socios.com. Em 2022, como já falado, a receita bruta foi de 1,2 bilhão. O balanço detalhado ainda não foi publicado. Para os próximos anos, a previsão é continuar na casa do bilhão. E para incrementar as receitas, o foco do clube para 2023, por exemplo, é a consolidação do banco virtual em parceria com o Banco BRB, o Nação BRB Fla, que já alcançou a marca de 3 milhões de contas abertas. A ideia não é necessariamente fazer um IPO, que é quando as ações de uma empresa são vendidas na bolsa de valores, mas também vender uma fatia do negócio para outro banco. Ainda está no radar, o clube tem uma filial em outros países, a princípio em Portugal, mas ainda está em busca de investidores parceiros. Todo o sucesso financeiro do Flamengo não foi da noite para o dia. O clube fez o que qualquer empresa ou pessoa em situação difícil faz para se organizar.
O Flamengo adequou seus gastos às suas possibilidades financeiras, conteve e reduziu sua dívida, explorou seus pontos fortes para aumentar suas receitas e, no longo prazo, a estratégia se provou vitoriosa, dentro e fora de campo.